Eu já quero agradecer a presença de todos. Eu sou Maria Célia Toledo, sou coordenadora de eventos acadêmicos da ABD, Associação Brasileira de Designers de Interiores. Esse evento, Diálogos com a ABD, ele surgiu como um filhote do Dia com a ABD, que é presencial, e que tem como propósito principal levar informação de qualidade para os futuros profissionais. E o evento se tornou tão gostoso, presencial, que começou a atrair profissionais atuantes também e profissionais de outras áreas, não é? E nos cobraram, né? Nós, por exemplo, a Bel, que está aqui, iria participar exatamente no dia 21 de março, quando foi fechado tudo, o Rio de Janeiro era o primeiro que já fecharam. Mas a gente pretende estar lá no ano que vem. Roberta já participou no presencial também. E nós estamos aqui, esse evento é possível que aconteça, lógico, né? Graças aos nossos patrocinadores, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. Então, a gente agradece muitíssimo Viviane Zorzetti aqui, que é gerente de Trade Marketing da Hunter Douglas, a Coral, a Roca, a Abi Rochas e a Expo Revestir. E eu vou passar a palavra agora para a Vivi, para falar um pouco sobre o evento, que ela está conosco desde o começo. Eu falei, eu deixo você falar de persiana, desde que você fale do evento. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Realmente a história da Hunter com a ABD já é longa, de muitos anos, né? Nós temos vários projetos juntos, participamos do CONAD, de ações de conteúdo, de visitas à fábrica. Então, estar com a ABD só tem a agregar para a Hunter Douglas e para o nosso segmento. Contribuir com o conteúdo, esse tipo de ação, de evento, faz com que a gente possa contribuir para o crescimento das pessoas através da informação. Então, é um prazer e espero que a gente possa estar juntos aí em muitas ações. Bom. Sim, esperamos. Não é? Eu vou pedir agora para o pessoal soltar o vídeo dos patrocinadores e mais tarde, depois a Silvana vai fazer a abertura para mim. Tá bom, Silvana? Aí eu apresento você, tá? Para quem não te conhece. Tá bom. Light. You begin life at the center of a distant star. Far from the glow of civilization. Carving a path at your own unique speed. The infinite stillness, unable to slow your pace. Only seconds stand between us. You dance through each magnetic landscape. And on my command, you slow. With a single touch, I transform you, painting the room anew. I longed for a light that was mine, and in this moment, I discover it in you. A Coral é uma marca inquieta. Gosta sempre de inovar. E com a missão de levar cor para a vida das pessoas, a renovação de seus lares e suas vidas é a essência da marca. Porque para a Coral, renovar é mais do que pintar. Essa essência está presente em mais de 80 países e há 60 anos no Brasil. A Coral já é um portfólio de produtos de maior performance e inovação sustentável, pensado para trazer as melhores soluções para cada tarefa de pintura. Uma marca que entende sustentabilidade de forma abrangente, em como produz, os ingredientes dos produtos e em como o resultado desse trabalho pode trazer mais cor e mudar a vida das pessoas. A
Coral já é uma marca pioneira no uso da cor como transformador pessoal e social, com expertise global que ajuda na escolha da cor e constrói com profissionais da arquitetura, design de interiores e consumidores o uso da tinta colorida como elemento de decoração para os ambientes. A Coral já é um portfólio de serviços que ajudam profissionais e consumidores a transformarem seus ambientes de maneira mais fácil e segura. Inovação sustentável pensada para diferentes necessidades. Expertise em cor para transformar a vida das pessoas. Portfólio de serviços que tornam a experiência de pintura mais prazerosa. Esses já são e continuarão sendo os pilares da marca. Constantemente vemos novos comportamentos nas pessoas. De como vivem, de como moram, de como cuidam de suas casas e de como decoram. Queremos que os brasileiros se sintam mais seguros, motivados, inspirados, interessados e abertos para pintar e renovar com mais frequência. Somos a marca que oferece a experiência completa de renovação da sua casa e sua vida. Coral vai além da lata. Na Coral, acreditamos que renovar deve ser sinônimo de leveza, diversão e transformação, que pode estar à mão sempre que você quiser. Escolha um ponto no globo terrestre. Qualquer ponto. É certo que ali teremos pessoas com sonhos que precisam ser materializados. Vivemos em um mundo de todas as possibilidades, onde a mente humana aliada à tecnologia cria ideias e soluções de forma rápida e exponencial. Na Roca Brasil Cerâmica, desejamos um mundo melhor, onde o respeito ao meio ambiente e ao ser humano são a inspiração que precisamos para entregar peças inteligentes e sustentáveis. Criamos nossas marcas observando as tendências mundiais, focando no bem-estar das pessoas, mas pensando no futuro, onde nossos recursos naturais são o nosso principal tesouro. Assim, a energia limpa, inovação, consumo e produção sustentável são apenas alguns dos diferenciais que entregaremos aos nossos clientes nos próximos anos. A economia de recursos naturais e financeira são ações sustentáveis e por isso desenvolvemos produtos de grandes formatos que abraçam os lares e negócios, evitando o desperdício de material. Tamanhos gigantes, logística facilitada e tempo de obra reduzido. Inovar pensando nas pessoas. Dessa maneira, criamos produtos que interligam a arte e a natureza. Uma estética aliada à inteligência. É assim que avançamos e que nos importamos cada vez mais com os detalhes, com o funcional, com o confortável, com o que é belo e que faz diferença no mundo. Roca Brasil Cerâmica, onde o belo é ser sustentável. Eu vou pedir para o Leonardo colocar uma arte para vocês, porque quem se inscreveu pelo site concorre a brindes da Roca, da Hunter Douglas e da editora Olhares. E nessa arte vai aparecer quem foi sorteado no anterior, no dia 28. Então, a Roca vai fornecer 2 kits com brindes especiais Roca,
A Hunter Douglas, 3 exemplares do livro Janelas. E a editora Olhares, 3 exemplares do livro Arquitetura no Divã, da Shirley Zones. Ok? E Silvana, eu deixo com vocês agora com a Silvana Carminati, que é a presidente da ABD. Está sem som a Silvana. Está sem som a Silvana. Luciana? Agora foi. Agora me deixaram ativar. Boa tarde a todos. Eu sou Silvana Carminati, atual presidente da ABD. É um prazer estar com todos vocês hoje, nesse último Diálogos, não é? Do ano. Do ano, é verdade, último do ano. É uma grande honra estar aqui com vocês. Agradeço a presença dos convidados, então, da Roberta Bancheri, a Patrícia Paschini, a Bel Lobo e o Bob Neri, que não pôde participar hoje. Também quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores tão queridos, a Hunter. A Hunter é uma patrocinadora que pensa no futuro, é por isso que ela está em todos os nossos eventos acadêmicos. Agradecer também a Roca Coral, Expo Revestir e a Birrocha. Eu gostaria de falar para vocês que este ano a ABD faz 40 anos, e é por isso que nós vamos passar um vídeo aqui em homenagem às pessoas que fizeram essa associação, fizeram da associação um sucesso e mais do que sucesso, todo o trabalho de desenvolvimento da área de design de interiores no país se deve ao trabalho da associação. Eu estava há pouco conversando com 2 jornalistas que vão escrever sobre a associação, e elas, mais do que perguntando, me contando algumas pesquisas que fizeram, e a gente fica muito orgulhoso, né, de saber que os rumos do design de interiores no Brasil cresceu junto com o desenvolvimento da Associação Brasileira de Design de Interiores. Então, é uma honra estar aqui com todos vocês e com os nossos associados muito queridos, que, muito como a Maria Célia falou muito bem, a gente tem 2 fontes de renda, somos uma associação beneficente, uma são os nossos patrocinadores e a outra são os associados. E nós precisamos de vocês, são graças ao investimento que vocês fazem na associação que nós fazemos todos esses trabalhos e muitos outros que não aparecem na mídia, não é isso? Bom, para finalizar, quero pedir a todos que se associem à ABD, aos que não são associados ainda, se associem na ABD, nos acompanhem nas redes sociais. A associação está crescendo muito e tem muito ainda a mostrar para vocês. No ano que vem vocês vão ter grandes novidades e vão ficar sabendo de novas vitórias nossas. Bom diálogo para você, Maria Célia, e para todos vocês. Obrigada. Nos vemos no final. Da aula de design de interiores em 77 e fui aprendendo com a minha própria vivência que para fazer design de interiores você precisa gostar do ser humano, gostar do outro. Isso é fundamental. Quando a gente ensina, na verdade a gente não está ensinando, a gente está aprendendo o tempo todo. Eu tinha estudado música durante 10 anos, tinha tocado harmônica e tinha me formado concertista e tudo mais, mas eu não queria dar aula de música. Com os amigos da minha prima que fazia arquitetura no Mackenzie, numa conversa, acabou que elas me indicaram um decorador na ocasião que frequentava a loja delas, que era uma loja de imóveis ingleses, que
que tinha na Rua Augusta naquela época. E ela me deu o endereço e eu fui no dia seguinte. Chegando lá, eu me encantei, parecia que eu tinha vivido lá naquele lugar a vida toda. Fiquei assim realmente encantada. E comecei a trabalhar lá. Eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia quem era o decorador, o que ele fazia, eu não sabia nada. Mas aquilo foi um mundo que se abriu para mim e que foi maravilhoso. Eu nunca mais quis sair de lá e realmente nunca mais pensei em qualquer outra profissão que não fosse essa. Nós, em cada fase da vida, nós podemos nos identificar com a nossa casa de maneiras diferentes. Aquilo que a gente amava, aquilo que era importante, aquilo onde a gente cabia, de repente não existe mais. Significa que aquilo que você tem dentro da sua alma não cabe mais ali. E foi assim que eu comecei o meu trabalho, a prestar atenção nas pessoas que não cabiam mais dentro das suas casas, que me chamavam para descobrir um novo, para fazer um novo ambiente para elas, porque elas já tinham mudado de fase de vida. Com o tempo, quando você chega na minha idade, você descobrirá que, na verdade, não existe uma única fórmula para o sucesso. Existem várias. Cada um de nós é um indivíduo. E esses indivíduos têm caminhos diferentes para encontrar sucesso ou uma alegria profissional, como que eu encontrei. Talvez o mais interessante é sempre lembrar que existirá a necessidade de reinvenção, provavelmente a cada esquina que a gente chega. Porque a glória do mundo é transitória. Sic transit gloria mundi. Às vezes eu me sinto como uma imensa praia e cada grão de areia é uma referência que passou pela minha vida, uma pessoa, uma experiência, uma memória que ficou. E eu sou toda essa areia. Para quem não é muito, digamos assim, mais velho, eu diria, nessa área, Idel Bava, que é homenageado no final, foi o fundador da BD. Ele idealizou essa associação, então estamos homenageando ele e ainda nos acompanha. Diálogos, como eu tinha dito no começo, a gente tem aqui a proposta de bater um papo, trocar ideia com vários profissionais das artes criativas em geral, que se entrelaçam com o design de interiores, não é? Porque o design de interiores ele é composto, é muito rico, não é? Então, ele permeia dentro da arquitetura, ele permeia dentro do design de produto, ele permeia um pouco de paisagismo e geral, e tudo acrescenta. Então, nós já tivemos aqui no primeiro evento o Benedito Abud, falando sobre o paisagismo, a Mila Strauss, que é sócia do Marcos Caldeira, que é arquiteta, o Rony Hirsch, do Erelab, para quem já acompanhou isso. No segundo, nós tivemos o Marcelo Rosenbaum, o Maneco Kinderé e o João Nerig, do Design de Londrina. E, aparentemente, os links que eu faço parecem que são estranhos, mas, na verdade, eles têm um propósito, não é? As pessoas podem ser de caminhos diferentes, mas que confluem para o mesmo, ou de caminhos muito parecidos que disseminam. Hoje nós temos aqui a Bel Lobo, que é sócia do marido Bob Neri, que hoje também está trabalhando uma parte criativa, ele não pode estar aqui conosco, ele esteve dia 26, quando nós tivemos que cancelar por problemas de conexão, e hoje ele está lá ensaiando no teatro.
A Roberta Bancheri, que já foi coordenadora na BD, nós nos conhecemos lá, ela é arquiteta e designer de produto. E a Patrícia Paschini, que é designer de interiores. Nós nos conhecemos visitando um fornecedor no Rio Grande do Sul, a convite do fornecedor. Nós ficamos 3 dias visitando fábrica, que eu recomendo todo mundo fazer isso, não é? E além da imersão e do conhecimento que tivemos lá, tivemos um relacionamento muito forte. Todo mundo que foi nessa viagem está muito próximo até hoje, né, Patrícia? Nós continuamos trocando informação. Verdade, está com o microfone desligado. Foi muito gostosa a sintonia, né, da turma. Ficou todo mundo muito próximo. São 3 dias de troca de informação. Eu vou pedir para passar o videozinho, depois a gente só conversa. Essa coisa virtual precisa de paciência de todo mundo, porque é o único jeito de apresentarmos as pessoas a vocês. Então, eu vou lançar bem pouquinho, uma pincelada no trabalho de cada um dos 3 presentes aqui, e depois nós conversamos com eles, ok? Para falar um pouquinho da Ponto Eu preciso voltar um pouquinho no tempo e falar quando eu tinha 14 anos que eu decidi fazer design de interiores. Eu prestei um concurso para uma ETEC e ali eu pude cursar durante 4 anos, vivenciar, estudar tudo que era a função de design de interiores, né? Desde espacial, produtos, projeto. E ali já veio a minha paixão com design de produto. Em uma das aulas, uma professora nossa trazia peças mecânicas, peças de mobiliário muito difíceis, bem complexas, e a gente tinha que destrinchar e fazer todo aquele projeto técnico. E ali eu vi que eu tinha uma relação muito forte com a criação de coisas menores, de produtos. Fiquei um pouco na dúvida o que eu seguia, se eu seguia para arquitetura, que eu já tinha determinado isso, ou se eu iria fazer produto. Mas produto era uma coisa meio nebulosa, eu não entendia muito o que era, enquanto a arquitetura estava muito certa. Então fui por esse caminho, segui para arquitetura. Pude vivenciar em 20 anos o que é elaborar projetos espacialmente, cuidar bem dos espaços, né? E antes de tudo me preocupar com o ser humano que vai habitar ali. Então isso é uma das coisas mais ricas na arquitetura. E desde a elaboração de projetos, fosse o corporativo, hoteleiro, se fosse o residencial. Então isso trouxe para mim ali a vivência não só de tratar espaços, mas também de desenhar os produtos. E mais ou menos 3 anos atrás, num desafio de fazer uma loja, eu pude dizer para um cliente, eu estava fazendo uma loja de produtos, eu pude dizer que ele tinha pouco material para ser escolhido, ele tinha poucos móveis para preencher a loja da fábrica que ele teria que adquirir os produtos. E eu falei, nossa, eu queria tanto criar produto, e eles me abriram essa possibilidade. Aí ali eu vi que a paixão era muito forte, muito grande, porque eu poderia voltar a criar, e era o que eu mais queria, voltar a criar. Com 20 anos de arquitetura chegou um momento em que eu estava fazendo muito gerenciamento de conflito, na verdade, e a parte de criação ficou um pouco de lado. Então, com o produto eu pude resgatar esse amor, esse olhar e a concentração com essa atividade do desenhar, com a atividade da criação. Eu percebi que eu precisava ir além, e aquilo estava muito fechado dentro de mim. Então eu me joguei numa vivência no Marangoni, foi mais ou menos 30 dias em Milão, e ali eu pude voltar um pouco para o que é produto, o que é concepção, o que é criação. Até o professor, eu nunca me esqueço, numa das aulas, da primeira aula, ele falou assim, vocês estão aqui fazendo o quê? Vocês querem criar mais uma cadeira? Será que o mundo precisa de mais uma cadeira? E a minha resposta dentro, meio que ironicamente, eu disse, eu só queria uma cadeira. E só que não, mostrou muita coisa, trouxe o meu olhar para muitas outras coisas, e antes de tudo a concepção, o porquê das coisas, dar nome, ter conceito, ter uma emoção, estar linkado com alguma coisa que seja um movimento, que seja uma ordem social, que seja uma opinião.
né, um ponto de vista. E aí veio essa minha coleção A Ponto. A coleção Ponto tem a ver com o nome do escritório, que é Ponto Eu. Inicialmente eu estava com muito medo de botar o meu nome e me assumir como designer de produto, porque eu ainda estava com o escritório de arquitetura. E aos poucos isso passou, e então inicialmente buscando um nome para o escritório, veio esse nome Ponto Eu, foi até uma brincadeira de um amigo que ele falava, bota seu nome, bota seu nome. Eu falei, não quero botar meu nome, eu quero pôr outro nome, Ponto, eu não quero meu nome, né? E ele bota o seu, eu falei, não, Ponto, eu não quero meu nome. Então Ponto Eu. A gente sempre busca a emoção primeiro, né? Acho que é uma coisa que deu muito certo no nosso escritório de varejo, que é a Bebo, né? Que é outro escritório, porque a gente não faz uma loja pensando, a gente pensa na emoção que a gente quer que as pessoas sintam quando entram lá dentro. Então sempre tem a emoção. Primeiro a emoção e como buscar essa emoção através do espaço, através dos formatos e da luz, né? Mas a primeira coisa é a emoção que a gente quer que as pessoas sintam lá dentro. A gente transformou o nosso escritório num coletivo, porque muitos anos, né, que a gente tem e foi crescendo, hoje em dia são quase 40 pessoas que trabalham ali, pessoas criativas, que eu às vezes falava assim, recebia um elogio por uma coisa, eu falava, gente, não foi eu que fiz, foi a Mariana. Então a gente tirou o nosso nome da frente para ser mais justo com o que existe lá dentro, que é um coletivo de criadores, né, que é a Bebo. Eu tento me abrir na hora que eu estou ouvindo a pessoa, porque quando você vem com muita resposta pronta, né, porque tem gente que já tem tanta certeza, né, eu não tenho certeza de nada, é hoje. Então acho que essa falta de certeza me abre para poder receber os desejos e tentar não ser eu ali naquela hora. Leblon traduz a elegância da cidade, né, digamos assim. Tá aqui no Leblon, eu acho que é o lugar por essência da Richards, né? A Richards é uma marca que tem mais de 40 anos. Ela, na verdade, já fazia branding muito antes dessa palavra ser conhecida aqui no Brasil. O Ricardo, o fundador, ele sempre viu a loja como um lugar que deveria espelhar mais do que o produto que ela vende, mas a vida. Ela é toda cheia de referências, tem a luz do dia, que a gente conseguiu autorização do Shopping Leblon para abrir janela, para trazer a luz do dia para dentro da loja, que é uma coisa que tem muito a ver com a Richards. A gente tem barco pendurado no teto, maquete de navio pela loja, maquete de veleiro. Então isso eu acho que é a demanda, é vender mais do que o produto, é vender uma vida prazerosa.
Oi, gente, meu nome é Patrícia Pasquini, eu sou designer de interiores e aqui é a minha cozinha. Eu tenho uma bancada bem grande, bem alongada, que pega toda a parede, toda a extensão da cozinha, tá? Eu começo aqui com uma bancada, com 2 banquetas, com uma refeição rápida. Como eu tenho esse vidro aqui, eu resolvi colocar um pouco de paisagismo para trazer um verde para dentro da cozinha. E esse revestimento aqui que eu adoro, que foi uma das minhas paixões, assim, das minhas escolhas, é um azulejo 20 por 20 com uma estampa chevron. Eu achei que ficou super bacana, eu gosto bastante. E a ideia era essa, fazer essa parede inteira nesse revestimento, sem nenhuma interferência, sem nenhuma informação de mais armário. Porque eu já tenho bastante armário, não tenho necessidade de mais. Toda a área baixa, o armário planejado, com gavetões e gavetas. Essa cuba, eu adoro ela porque ela é bem grandona, ela é super prática para o dia a dia, super funcional. No lado de cá eu tenho esse paneleiro, dispenseiro, né? Essa porta é de vidro, tá? E a abertura é fecho-toque, então é muito prático. No lado de cá eu tenho forno, micro-ondas, geladeira. Essa porta é dispensa. E o lado de cá eu tenho também um apoio, né, do dia a dia, onde eu tenho a torradeira, a batedeira, ali uma caixinha de correspondências. Um elemento muito usado nos meus projetos é a madeira. Eu adoro o uso da madeira, principalmente na marcenaria. Então eu opto sempre por piso frio no ambiente, no chão, e para poder abusar da madeira na parede. Agora, se você tem um taco de madeira já no ambiente ou muita madeira já presente no piso, aí opte por materiais mais claros na parede, no móvel, na marcenaria, para clarear o ambiente e dar um certo equilíbrio. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é o uso do espelho. Eu adoro, eu abuso de espelho, mas sempre colocando, lógico, na parede certa. Então toma cuidado, que o espelho às vezes pode ser perigoso se você não projetar direito, tá? Porque você tem que ver o que está sendo refletido nesse espelho para não criar nenhum conflito no seu projeto, no seu ambiente. Eu gosto bastante do espelho bronze para a área social, um hall social, um lavabo, um living. Ele deixa o ambiente mais quente e dá aquela sensação de amplitude que a gente gosta e a gente precisa em todos os ambientes. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é montar amostras, montar uma composição. Vai nas lojas, pede amostras nas lojas, não saia comprando coisas aleatoriamente. Monta, foca, é legal perder um pouquinho de tempo agora do que se arrepender depois. Então, seleciona as amostras, monta tudo bonitinho, vê se tá tudo harmonioso, combinando, para não errar depois no projeto.
Então, vocês três, eu quis reunir as três, porque as três têm caminhos muito diferentes dentro desse mercado riquíssimo, dessa profissão riquíssima, por onde nós atuamos, digamos assim, não é? São três caminhos bem diferentes. E alguns caem por acaso na profissão, outros porque desde pequenos sempre escolheram ser aquilo mesmo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, quem quer começar? Falando, resolvi fazer isso, descobrir esse caminho, para depois a gente se aprofundar mais um pouco. O pessoal já viu alguma coisa do trabalho de vocês. Quem quer começar a falar? Posso falar? Eu posso começar. Pode começar. Três. Quem? Quem vai? Faz assim. Bem, posso falar, então? Pode, Roberto. Ah, então tá bom. Não estão me ouvindo. Bem, boa tarde a todos, né? É uma alegria estar aqui, enfim, participando desse evento da BD. Eu já tive em vários lados, né? Acho que fica muito fácil eu falar um pouquinho, porque eu tive em vários lados, desde ser uma estudante de uma ETEC, de um curso técnico estadual voltado para a área de design de interiores, desde participar da BD, de estar dentro da BD como uma colaboradora, e agora, né, do outro lado. Então, desde de ter trabalhado diretamente com arquitetura e interiores, e agora com design de produto. Então, eu acho que eu vivenciei um pouco todos os lados. Como foi que eu entrei nesse mercado? Na verdade, eu não entendia muito nada o que era, eu não sabia o que era interiores, por exemplo, e nem arquitetura, vamos dizer assim. Inicialmente, na minha mente, eu tinha que apenas estudar, fazer uma faculdade, e eu gostava muito de direito. E, de certa forma, a profissão de arquitetura, a profissão de interiores, ela mudou a minha realidade. Eu venho de uma família muito simples, que a minha proximidade maior com a arquitetura era o meu avô, mestre de obras. E um dia, conversando com um primo meu, que também era mestre de obras, ele falou: olha, eu trabalho para umas designers, umas arquitetas ali da Zona Sul, e parece ser legal isso aí parece ser interessante, você podia ver, porque tem curso técnico de interiores, e você poderia ver isso para arquitetura depois. Isso ficou na minha cabeça, porque isso se desenhou como um caminho que eu poderia ter feito, que seria estudar design de interiores num curso estadual, um curso que eu poderia fazer, só dependia do meu esforço de entrar, de fazer um vestibulinho, e depois, com isso, conseguir um trabalho e adentrar para a arquitetura. E então isso se desenhou, eu já gostava muito de desenhar, eu sou libriana, adoro arte, e aí eu fui pesquisar o que era, fui entender o que era arquitetura, o que era interiores, e achei que tinha que ser, e tracei um plano, e realmente lidei com esse plano. Fiz exatamente o que tinha que ser feito. Que idade você tinha? Eu tinha... Quando ele me falou isso, eu tinha de 13 para 14 anos. Sim. Eu estava já numa fase que, de certa forma, eu tinha muita angústia se eu ia realmente conseguir estudar, se realmente minha família ia conseguir prover isso. Então, eu já tinha muita angústia de imaginar como eu iria realizar isso. E aí, quando ele me falou isso apareceu uma solução. Falei, pô, é verdade. Se eu entrar num curso técnico hoje, na época eram 4 anos, eu fui a última turma de 4 anos, eu fiz ETEC Carlos de Campos, e isso se desenhou, porque eu falei, se eu entrar agora, eu tenho como ter uma profissão, algo que eu vou poder depois custear uma faculdade. E realmente fiz isso, segui a risca, né? Eu acho que aí vem aquilo da gente ter foco na vida e a gente conseguir realmente mudar uma história. Eu lembro que eu estava na escola, no curso técnico, e um dia foi a Brunete para a Carole fazer uma aula para a gente, e eu lembro que eu fiquei assim, nossa, encantada, né? Porque ela é a Barbie, né? Linda, loira, né? Rica, arquiteta. Eu falei, meu Deus, né? Será que um dia, será que isso é possível? Será que essa profissão é para mim, né? Será que ela vai eu vou conseguir entrar nessa profissão? E vou te falar uma coisa, eu realmente acredito que arquitetura, interiores, por várias questões que a gente não precisa entrar, ela é uma profissão, sim, elitizada, mas ela é uma profissão, na minha opinião, que tem que ser para todos, porque ela envolve qualidade de vida, ela mexe com casa, ela mexe com moradia, e talvez até os mais carentes é que precisaria realmente do nosso trabalho, né? Mas por vários motivos é um outro setor que consome o que a gente faz. Então, essa conversa é longa, não vou entrar nela. E eu lembro que, depois de um tempo, até quando eu conheci a BD,
né? Tinha diversos diretores e a Brunete era uma diretora da BD. Então é muito interessante os caminhos, porque aquilo que parecia ser tão distante, aos poucos para mim foi se revelando, porque depois eu adentrei na profissão, trabalhei com muito foco, com muito afinco, realmente me preocupando com o cliente. Eu nunca tive a preocupação ou de sucesso ou de dinheiro, e essa profissão ela pode te dar, sim, se você quiser reconhecimento, tanto sucesso quanto dinheiro, mas desde que a preocupação seja o trabalho certo, o trabalho correto, o seu trabalho que vai atender e vai trazer qualidade de vida para o outro, né? Que você vai ser correta com o teu cliente nas especificações, nas escolhas, num projeto correto, porque na arquitetura você vai fazer alguma coisa errada, colocar uma peça inadequada, um vidro que deveria ser temperado e não é, sabe? Você traz riscos, né? Não é só beleza, não é só estética, né? Não é só aquilo que aparece. A gente tem gerenciamento, né? Gerenciamento para o projeto acontecer, planejamento, planilhamento, quer dizer, custos, coordenar a equipe. Então, você tem muito mais. Então, assim, eu entrei assim, tá? A minha parte de arquitetura, inicialmente, não era um sonho, apesar de conviver desde pequena com uma situação civil, uma situação de arquitetura, mas ela se apresentou como uma mudança de realidade. E logo eu me apaixonei por isso. Eu até acho que, da minha turma, entramos em 40 meninas no Carlos de Campos. Saímos 25 formadas, e que eu acho que trabalha hoje com isso sou eu mais uma ou duas. Então, realmente, é possível desde que você ame o que você gosta, desde que você trabalhe com vontade, com afinco naquilo. Então, eu peguei amor, eu peguei paixão. Inicialmente, apareceu como uma oportunidade, que realmente mudou a minha vida, sim. Consegui mudar a minha vida, mudar a vida dos meus, né? Da minha família, auxiliar todo mundo com esse trabalho, mas ele aconteceu porque o primeiro objetivo não era alcançar o sucesso, o dinheiro, alguma coisa do gênero, mas era trabalhar, era mudar a minha história, e depois, quando eu entendi o que eu fazia na vida do outro, foi trabalhar para a melhora da vida do outro, né? Trazer qualidade do meu cliente, no caso. E você chegou a trabalhar com seu avô, como empreiteiro, e você... Você sabe que não, infelizmente não. Enfim, a vida ela é tão focada em coisas que tem que ser, sabe? O meu avô, infelizmente, ele acabou tendo um AVC numa obra. Olha que interessante. E eu estava me formando. Então, às vezes, são coisas que eu já até pensei nisso. Mas eu acho que a vida ela é tão perfeita como ela é, e as coisas se encaixam como tem que ser, né? Que a gente não teve essa oportunidade, mas acredito que quando eu lembro dele, ele fazendo rascunho, ele era um engenheiro autodidata, assim, então é muito interessante, né? Não é porque não tem que estudar, tem que estudar muito, mas é muito interessante que também essa é uma profissão que existe muito a coisa nata, né? De quem vai fazendo, vai também aprendendo, isso é muito interessante também. A gente encontra muito, né? Principalmente o pessoal mais velho, e o pessoal que veio nos anos 70 para São Paulo, quando teve aquele boom de construção aqui, muita gente que veio do Nordeste, que passou por uma crise bravíssima de seca lá, a maioria das pessoas não tinham instrução formal, a maioria analfabeto, que está formando filhos e netos agora, mas são brilhantes na profissão. Brilhantes, eles construíram a cidade de São Paulo. Né? E a gente aprende, eu tenho paixão quando eu encontro um mestre de obras desse para trabalhar. Porque nato, é um conhecimento nato, que sabe exatamente o que funciona na prática, né? Então é isso. São conhecimentos também que vêm vindo, né, de séculos, né, que vai passando de pai para frente, né? Lógico que a gente agora tem as técnicas modernas, e é muito gostoso quando a gente pode levar, nós que fazemos as visitas às fábricas, a gente tem acesso às novas informações, levar para esse pessoal que não consegue sair da obra porque fica lotado de compromissos lá, a gente levar essa troca para eles, né? E poder levar o pessoal para fazer o curso ali junto, é muito gostoso. Sim. Né? É isso aí. Quer falar, Paty? Posso falar. Também queria aproveitar e agradecer o convite de estar aqui ao lado de grandes nomes, ao lado, Maria Célia, todos os patrocinadores também. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Eu comecei, na verdade, a minha mãe é artista plástica, então eu acho que eu sempre fui
muito envolvida com ela, com a arte em si, com tinta, com criação, né? Porque tem um lado da criação também. E eu sempre quis ser decoradora. Naquela época a gente falava decoração e não designer de interiores, né? E quando eu fui ver faculdade para prestar vestibular, não tinha, né, faculdade de design de interiores, de decoração na época. Então, assim, na minha cabeça, eu já queria me inscrever na Escola Pan-Americana de Arte, que era o curso de decoração que tinha, bacana na época, né, até hoje. Mas meu pai falava, não, tem que fazer faculdade, como suas irmãs, todo mundo aqui faz faculdade, você tem que entrar numa faculdade. Aí eu acabei prestando arquitetura, mas não era o que eu queria interiores. E acabei entrando, eu fiz 6 meses de arquitetura, isso foi, assim, uma coisa, eu acho que a gente entra na faculdade com 17 anos de idade, ainda não tem noção do que vem pela frente, do que é a vida, né? Então, eu fui muito imatura, hoje eu me arrependo de ter largado em 6 meses minha faculdade de arquitetura, porque eu falava, não é isso que eu quero ser designer, eu quero decoração, não quero arquitetura. Eu bati meu pé. E eu, como sou de Leão, eu sou muito decidida, né? Minha mãe ainda falava, vai, e faz decoração também, né? E eu falava, não é isso que eu quero. Aí eu larguei a faculdade, minha mãe falou, vai fazer cursinho, que em casa você não vai ficar. Vai fazer cursinho para você fazer outra faculdade. Eu acabei fazendo cursinho, e no impulso da amizade de cursinho, acabei indo fazer publicidade e me formei em publicidade. Fiz marketing 4 anos, só que junto eu fiz o curso técnico de decoração, que foi minha paixão. Então, a faculdade eu me arrastei, porque eu precisava de um diploma, que era o que meu pai também queria, né? E consegui o diploma também no curso técnico de design de interiores na Pan-Americana. E foram 3 anos, né, de Pan-Americana. Quando eu estava lá, eu já queria trabalhar, eu queria um estágio, já logo no meu primeiro ano. Aí me mandaram lá para o dono da Pan-Americana, que era o que cuidava, né, de setor de estágios. Ele falava, não, espera mais 1 ano, você ainda é muito nova. Aí eu falava, mas eu quero trabalhar, eu quero estar na área já. Aí, resumindo, ele me fez esperar mais um pouco. Aí eu fui lá bater na porta dele de novo, porque a Pan-Americana, assim, é um pessoalzinho, assim, a turma da minha classe era uma mulherada que falava, eu tô aqui porque eu quero decorar minha casa, naquela época, era muito engraçado. Eu tô aqui porque minha amiga pediu umas dicas, então eu vou ajudar ela, sabe, assim? E tinha, assim, mais umas 2 ou 3 meninas que estavam indo para o caminho da arquitetura, que era a turminha mais jovem. E eu ia toda hora lá bater na porta lá do dono da Pan-Americana e fui lá e falei, agora está na hora, eu quero um estágio, me ajuda a achar um estágio. E aí ele me encontrou, ele falou, deixa eu ver teu portfólio para eu te direcionar. Aí eu mandei meu desenho todo para ele, todos os meus trabalhos, e ele viu, ele falou, nossa, você é muito boa de desenho, de traço, à mão, né? Eu tenho aqui uma marcenaria pedindo uma estagiária, te interessa? Falei, lógico que interessa. Falei, com certeza. Aí eu fui, fiz entrevista, passei, entrei nessa marcenaria, que eu fazia projetos. Tinha uma arquiteta lá. Em 3 meses, a arquiteta que trabalhava lá, porque eu era a coordenadora da arquiteta, ajudava ela. Em 3 meses, a arquiteta saiu, e a secretária também pediu demissão e saiu. Era só eu, de mulher lá, tinha acho que uns 20 marceneiros e o dono da marcenaria. E eu falava, meu Deus, e meu pai falava assim, um dia eu vou lá visitar seu trabalho, porque eu quero ver o ambiente de trabalho como é. E eu falava, não, pai, não vai lá não. Eu falava, não vai. E ele falava, mas quem está lá? Eu falava, tem a arquiteta, tem a secretária. Já era mentira, elas já tinham saído. E em 3 meses, assim, eu aprendi na raça mesmo o que eu precisava para poder trabalhar. Então, eu fui promovida já ao cargo da arquiteta, sendo estagiária, e assumi a marcenaria. Então, assim, eu tinha dúvida, foi assim, mais do que uma aula para mim, mais do que uma escola, né? Eu devo muito a essa marcenaria, que eu tinha dúvida, e eu descia, ia lá no fundo, eu perguntava direto para o marceneiro, eu falava, escuta, como que eu desenho isso?
ele me explicava, eu desenhava, era na prancheta, era na mão. E acabei ficando 4 anos nessa marcenaria, trabalhando. Aí eu acabei saindo porque eu fui morar no exterior, né? Meu marido ganhou uma bolsa de estudos fora, foi estudar um MBA fora, ganhou a bolsa e eu fui como esposa. Ficamos 2 anos fora, moramos na Filadélfia, nos Estados Unidos. Lá eu estudei inglês e fiz cursos também na área de design de interiores, onde eu acabei conhecendo uma designer no meu curso, que era croata, e me chamou para trabalhar com ela. Então, eu trabalhei no escritório dela lá, por mais ou menos uns 6 meses, 1 ano, que foi o tempo de eu voltar de volta para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei super perdida, porque eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fui trabalhar de vendedora, de loja. Eu fui loja de mobiliário, trabalhei, foi até onde eu conheci a Silvana, trabalhei também em loja de armário planejado. Então, eu fui ser vendedora de loja e para tentar voltar ao mercado e ver o que eu realmente tinha, como, né, voltar ativa. E foi aí que eu estava super perdida. Eu falava, não é isso que eu não quero vender, eu quero criar, né? Eu não quero só ficar de vendas, né? Aí foi aí a hora que eu resolvi ter filho. Eu falei, vou parar, eu vou ter filho, eu vou virar dólar, sabe? Que deu aquela frustração toda. Mas eu não desistia. Eu falei, a gente tem que correr atrás sempre e lutar. E comecei a pegar um projeto de um amigo, de uma amiga, aí fiz o projeto da minha mãe, sabe? Uma coisinha ali, aí estourou. Aí eu até falo para o meu filho, falo, você me deu sorte, porque foi com você, quando eu larguei tudo, que foi quando ele nasceu, que eu falo que ele me deu sorte, que eu criei coragem mesmo de pegar projeto e abrir meu escritório, né? Comecei home office, estamos home office hoje de novo, né? Mas comecei home office e a coisa foi fluindo boca a boca até eu abrir meu escritório. Isso faz mais ou menos 15 anos, que é a idade do meu filho. 15 anos que eu estou na ativa. E assim, visitava mostras, Casa Cor, Brunete Fracaroli, que a Roberta falou. Imagina, eu vi ela de longe, era um sonho, né? Você ver todo esse glamour, né, da profissão, né? E hoje eu já assinei, né, 5 projetos na Casa Cor, com muito orgulho. Então, assim, é uma batalha, né, que a gente vem construindo ao longo de anos. Importante não desistir e continuar aí na ativa, né? Mas a própria experiência de você estar fora do Brasil, no caso, ou trabalhando com vendas, isso tudo ajuda muito, porque nós de criação somos um desastre, né? Para vendas. A gente aprende depois. Se bobear, a gente dá de presente as coisas para as pessoas. É verdade. Tem vários seminários ensinando que a gente tem que mudar. A gente não deveria administrar, tem sempre que ter uma pessoa que administra as coisas para a gente, porque nossa cabeça vai para outro lado. Então, tudo isso valeu como experiência, né? Por isso que eu falo, são caminhos totalmente diferentes. Isabel é outra história. Não é não? Tem outra história. Cada um tem uma, né? Pois é. Eu não tinha... Quando tive que escolher para fazer o vestibular, o que fazer, eu não tinha muita ideia. Não sabia o que fazer. Eu cheguei a matricular do 2º para o 3º ano, né? Que a gente tinha que escolher, porque no 3º ano a gente estudaria as matérias específicas para o vestibular, né? Eu cheguei a matricular para psicologia, apesar de detestar as matérias específicas, detestar não ser minhas preferidas, a biologia, a química, que eu teria que estudar. E aí matriculei para psicologia, porque eu tinha uma tia pedagoga, psicóloga, que morava com a gente, fazia uns testes, aquelas testes de QI, vocacional, fazia mil coisas, eu achava interessante, eu sempre achei meio maluca, eu achava que se eu fizesse psicologia eu ia tentar me entender, gostava de gente, eu sempre fui interessada em pessoas e a mente, assim. Então, eu achei que eu ia, apesar de química e biologia não gostar, eu ia fazer psicologia para ver se eu conseguia, pelo menos, me entender. Se não entendesse os outros, eu iria me entender. Mas nas férias, entre o 2º e 3º ano, eu tinha uma amiga crânio maravilhosa, Neca, que foi diretora da Unicamp até depois,
A Neca, ela era da mesma idade, mas ela era tão gênia que ela era um ano mais à frente de mim. E ela ia sempre para minha casa para ficar lá comigo, né, junto com a minha família, meus irmãos. E ela sempre levava material de desenho, porque ela gostava de desenhar. E eu, entediada, uma hora que ela pegou o material de desenho dela, assim, eu morava numa casa que tinha um jardim muito grande, assim, na frente, tinha palmeiras e cereais, tinha mangueiras. Morei em Belém do Pará, nessa época eu estava morando em Belém do Pará. E eu peguei um lápis e uma pranchetinha e comecei a desenhar o jardim, assim. Aí, de repente, ela virou para mim e falou: Belinha, você sabe desenhar? Aí eu olhei e é mesmo, estava igualzinho o jardim. Eu não sabia, até 16 anos que eu sabia desenhar, porque minha mãe desenhava super bem todos os trabalhos de colégio, ela fazia para gente. Minha mãe gostava de tudo muito bem feito, ela tinha aflição, fazia tudo para gente. Eu não sabia que eu sabia desenhar até 16 anos de idade. Naquele momento, a Neca virou assim: você podia fazer arquitetura, você adora física e matemática e você sabe desenhar, você não faz arquitetura. Arquitetura? Ela falou: vamos lá conversar com a minha mãe. Minha mãe estudou arquitetura, ela era do lar também, mas ela estudou arquitetura, vamos lá conversar com a minha mãe, isso no meio das férias. Aí saímos, fomos para a casa dela, conversei com a mãe dela, saí direto dali para a escola, vazia, nas férias, procurei o diretor da escola, encontrei logo ele logo perto da secretaria lá, e falei: eu quero mudar minha opção. E ele tinha feito o teste vocacional, né? Ele falou: mas o que você tinha escolhido? Eu falei: psicologia. Ele disse: você é um ótimo psicólogo. Eu falei: mas eu não gosto de química, biologia, eu descobri que eu sei desenhar, eu adoro física e matemática, eu vou fazer arquitetura. Aí mudei minha opção para arquitetura, foi ótimo, passei lá muito bem. E como sempre fui tímida e eu digo que eu era boa aluna porque eu era tímida, então eu prestava atenção na aula, né? Então, eu acabei vindo para o Rio de Janeiro, voltando, porque eu sou carioca, e fui estudar no Fundão, e estudei. Na época, o Fundão, todos os trabalhos eram em grupo, a gente tinha um grupo só que foi do começo ao fim da faculdade, fazendo os trabalhos. Gostei muito, gostava, apesar de não ter feito psicologia, uma das matérias que eu mais adorei foi metodologia do espaço, que falava exatamente do homem, da relação do homem com os espaços, e era um dos que eu mais gostei logo que eu cheguei no Fundão. E além da gente fazer tudo que a gente fazia ali no prédio da reitoria, onde fica instalada a arquitetura, né, da UFRJ, eu com meus amigos, a gente produzia muitas coisas, teatro, jogos de futebol, dança, a gente fazia milhões de coisas. Criamos um coral, não da faculdade, fora da faculdade, mas com os amigos da faculdade, que canta, parou de cantar agora nessa pandemia, mas se apresentou aqui em teatros do Rio de Janeiro. A gente fez muita coisa. A arquitetura era o que a gente tinha em comum ali, mas a gente, a partir da arquitetura e naquele lugar que propiciava isso, a gente experimentou muitas artes e muitas coisas. Então, eu como sempre precisei de dinheiro, assim, eu fui uma das primeiras a fazer estágio, também peguei um estágio que eu parecia a Patrícia, que era eu e um bando de engenheiro e arquiteto, assim, mas que eu tinha que fazer tudo. Eu estava no começo da faculdade, eu tinha que desenhar tudo. Eles faziam casas aqui na região dos lagos, aqui no Rio, e eu que no começo da faculdade já estava projetando a casa do começo ao fim, dos telhados e tudo. E o que fez eu ir para o nosso escritório, a Bebo, né, que é especializado em arquitetura para varejo, mas tudo o que me levou a isso foi que no final da faculdade, a gente, com esse grupo, eu comecei a projetar um ateliê de um tio de um namorado, e eu vi que ele tinha um terreno que era muito maior do que ele precisava para o ateliê. E eu perguntei para esse tio do namorado se se eu fizesse o projeto e acompanhasse a obra dele, ele não me daria a outra metade do terreno que ele ia precisar. E ele falou que sim. E aí eu chamei esses meus amigos que faziam projetos comigo na faculdade e falei: vamos embora fazer um ateliê para a gente? E a partir dessa construção do ateliê, que a gente ainda estava na faculdade, faltava ainda mais 2 anos para a gente se formar, a gente começou a pedir ajuda para os professores, para fazerem, vamos fazer fundações, e pessoas de estrutura ajudavam, vamos fazer as tubulações, aí todo mundo estudava. E a gente foi fazendo a obra e tocando a obra pela primeira vez. Eu já tinha feito outras coisas, mas não assim, você mesmo como responsável, né, do zero. E aí o meu dinheiro que eu tinha ganhado, esse dinheiro para fazer essa obra, eu ganhei representando a Faculdade de Arquitetura num programa de perguntas e respostas que tinha na Globo. Era eu e mais 3 amigos que representávamos a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo contra as novelas, contra os seriados, o programa chamava Batalha dos Astros. Eu lembro disso.
E a gente, apesar de não receber as respostas, depois de muitos anos descobri que os atores não eram tão sabidos assim, eles recebiam as respostas, a gente não. A gente ganhou sempre, a gente ganhava todas as batalhas ali com eles de conhecimento geral e acabei. Nosso grupo, 3 carros, eu sozinha ganhei 27 bicicletas. Cada resposta que você dava certo, você ganhava um prêmio, violão, máquina de imprimir camisetas, armários embutidos. Cada resposta que você dava certo, você ganhava prêmio. E aquele dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, minha família sempre foi dura, ainda bem que eu conseguia passar para uma faculdade pública, senão eu não teria conseguido estudar, fazer 3º grau, família grande, 7 filhos, não, né? Então, assim, tudo foi, graças a Deus, todo mundo sempre estudou muito e sempre conseguiu as coisas assim. Então, esse dinheiro que eu comecei a fazer esse ateliê com os amigos, foi esse dinheiro que eu vendi, porque eu dei muita coisa que eu ganhei, mas algumas coisas eu vendi. Eu vendi 3 carros, a gente ficou com uma boa bolada, né? Era um bom começo. E aí eu comecei, mas aí acabou o dinheiro, porque a primeira obra, né? A gente tocando a obra, fazendo a administração da obra, acabou o dinheiro, e eu morava aqui em Ipanema, passei na frente da Richards, que eu nunca tinha entrado na Richards, não tinha nem dinheiro. Primeiro não tinha feminino, mas não tinha nem dinheiro para pensar em entrar na Richards, né? Mas entrei, passei pela Richards, sabe quando dá aquela intuição assim? Eu falei, vou me candidatar a ser vendedora aqui, porque estágio não dava dinheiro nenhum. Vou me candidatar a ser vendedora aqui para ver se eu consigo dinheiro para acabar a obra. Porque meus outros 2 amigos tinham dinheiro que os pais deles davam. Eu não tinha dinheiro que meu pai dava. O dinheiro que eu tinha que fazer era o dinheiro que eu tinha, o dinheiro que eu fazia. Aí entrei, me candidatei, fiz provas. Naquela época era super difícil de entrar para a Richards, tinha que de olho fechado tocar o tecido e ver algodão seridó, linho, não sei de onde, saber os nomes e sobrenomes daqueles sapatos alemães, não sei o quê. Eu fiz, passei, fiquei trabalhando lá, mas eu não ficava parada, porque como você mesmo falou, né, Maria Célia, a gente é péssimo com essa coisa de vender. Mas eu não conseguia empurrar nada para ninguém, mas eu era uma boa aqui para compor, né? Você está ali, a gente trabalha com estética, a gente trabalha com composição o tempo inteiro, então a pessoa pediu uma camisa, a pessoa escolheu, vai aquela camisa ali, aí a pessoa me dá uma calça, aí você olhava para a pessoa e trazia uma calça, e a calça ficava boa. E em vez de ficar parada, na época não tinha o pessoal de visual merchandising dentro da Richards, eu empurrava móvel, eu mexia em lâmpada, eu arrumava tudo, eu ficava mudando as coisas de lugar ali. Isso chamou a atenção do gerente, que me deixou a fazer isso, e fiquei lá um tempo, mas quando terminei o ateliê, eu fui à luta, eu saí, agradeci, e fui à luta, fui trabalhar num escritório de arquitetura pequeno, de um arquiteto só. Depois acabei sabendo que uma amiga que tinha trabalhado comigo na Richards falou que a irmã do namorado dela estava querendo uma sócia. Aí eu era aqui em Ipanema também, aí eu peguei um ônibus e toquei lá e me candidatei a ser sócia da menina, que é a Lia Siqueira, que é aqui do Rio, não sei se vocês conhecem, arquiteta, designer também, e eu consegui a sociedade porque a gente entrou no concurso para fazer uma casa aqui no Leblon, e a gente passou, ganhou, e eu era mais da arquitetura, ela era mais dos interiores, e aí a gente virou sócia, e aí só que o pessoal da Richards, eu já tinha saído, mas o pessoal da Richards resolveu botar uma arquiteta interna, botar uma arquiteta dentro da Richards para fazer um arquiteto interno, em vez de contratar o projeto fora. E lembraram de mim. Aquela menina que trabalhou lá, ela era estudante de arquitetura, ela trabalhou lá, eu trabalhei 1 ano e meio, sei lá, ela entende a marca, por que não chamá-la? Eu estava lá de sócia da Lia, na época, e até tentei, eu estava namorando o Bob já, eu tentei empurrar o Bob no meu lugar para a Richards, mas eles não conheciam o Bob, então não colou empurrar o Bob, e acabou que eu engravidei e eu achei melhor, então, eu perguntei para o Ricardo, eu estou grávida, você me quer ainda? Sim, mesmo. Ele quis, eu fui grávida para trabalhar na Richards, comecei, estava fazendo 2 lojas, eu nunca tinha feito loja na vida, fui para Nova York, na volta de Nova York, tive um problema na gravidez, mas mesmo assim, meu filho nasceu de 7 meses, mas eu saí da maternidade, fui para a prancheta direto. Continuei, aí nessa o Bob entrou para ajudar a fazer uma parte, uma das coisas que a gente foi ver em Nova York, o Ricardo ele tinha uma admiração muito grande pela Paul Smith, que é uma marca inglesa, né, e pelo Ralph Lauren. Então tinha aquela coisa dos vintages, né? Então o Bob entrou para fazer essa coisa de caçar os vintages, né? Mas só que com o tempo, com o bebê recém-nascido, 7 meses, e teve uma hora que eu falei, Bob, sabe o que mais? Eu vou sair, você fica no meu lugar.
E foi isso. E o Bob ficou lá na Richards 17 anos, sei lá, e eu montei logo um escritóriozinho, porque eu não conseguia ficar parada. Eu, bebê pequeno, montei um escritóriozinho em casa e comecei a fazer qualquer coisa que pintasse. Aí, como eu tinha feito Richards, a turma falava, você fez Richards? Faz essa lojinha para mim. Ah, você fez Richards? Faz, né? E loja chama loja, né? Vocês que sabem. Porque loja está na rua, né? Então, assim, se você faz uma loja maneira, você faz várias lojas maneiras, porque todo mundo, o próprio dono da marca fala para o outro e você vai fazendo. Eu digo que hoje em dia a gente já fez loja na China até. Emirados Árabes, a gente fez a loja porque eu entrei aquele dia lá na Richards para pedir um emprego de vendedora. A vida se desenha de uma maneira muito diferente. Quando eu saí da faculdade, eu adorava urbanismo, eu queria fazer urbanismo, mas acabei fazendo urbanismo de outra maneira, que você acaba lidando com a cidade inteira, né? Você faz loja pela cidade toda, cinemas, restaurantes, né? E acaba você faz urbanismo de certa maneira. Então, eu acho que eu queria justamente ouvir vocês três para passar isso para o pessoal que está assistindo, porque as pessoas acham que você aparece, a Bel, lá, aparece no Decora, na TV, todo mundo acha que foi assim, virei estrela, sabe? Não é desse jeito, né? Você vê que todo mundo tem muita relação. Roberta testou, e agora já descobriu que não é bem aquilo que ela queria. Ela foi atrás, mas eu acompanhei o que ela fez. Ela só falou que resolvi fazer. Não, ela foi lá para o Canadá fazer inglês, depois ela resolveu que ia para o Marangoni, juntou o que tinha, né, Roberta? E falou, agora eu vou fechar meu escritório. Tem que ter muita coragem para você ter certeza do que você faz, para você virar e falar, não é por aí, eu quero fazer outra coisa. E se reinventar, não é? Se reinventar. Então, tudo isso faz com que a gente cresça, não é? Eu também, com 9 anos de idade, falei que ia ser arquiteta, que eu desenhava casinhas, e no meio de uma família de agrônomos. Dos dois lados, todo mundo é agrônomo. Depois eu fiquei sabendo que meu avô veio da Itália para construir Luiz de Queiroz, né? E é especialista naquelas chaminés que não tem nenhuma coluna, nenhuma viga. É só tijolo, 100 metros de altura o negócio. E eu fiquei sabendo isso muito depois, meu bisavô, aliás. E eu também fiz vários caminhos. Eu queria pagar minha faculdade, fui trabalhar nas feiras do Rio de Janeiro, nos estandes ficava lá, bonitona, recebendo as pessoas nos estandes. E eu trabalhava uma semana por mês e pagava a minha faculdade. Não é? Porque eu falei, não, agora eu quero fazer isso. Porque, da mesma forma como a Bel, naquela época a gente não tinha, ninguém pagava nada para estagiário. E fui trabalhar no Maurício Roberto, no Rio de Janeiro, nas férias. O cara falou, você veio mesmo? Quem é que vem para o Rio nas férias trabalhar? Eu falei, eu, né? Porque eu queria conhecer um pouco de urbanismo. Então, as coisas não caem do céu. E até hoje a gente estuda. Como eu falei, a Patrícia e eu, a gente se encontrou numa fábrica, conhecendo, sabendo como é que é feito o produto, para depois poder especificar para o cliente. Né? Roberta e eu, a Bel, eu já estava de olho nela faz tempo, e não me arrependo. Eu falei que eu queria conhecer ela. Maria Célia, tem uma... Fala. Posso falar? É muito bacana, né? Porque, assim, eu acho que a parte de interiores, né, que é isso que a gente está falando, os estudantes estão todos, a maioria, estudando arquitetura e interiores ou design de interiores, né? É uma profissão que possibilita muitos lados, porque, que nem a Bel falou, a Bel hoje é especialista, vamos dizer, em corporativos, em lojas, em comercial. É muito bacana, porque você pode ser especializado na parte de casas, lojas, você pode restaurantes, interiores, hospitalares, enfim, é uma infinidade mesmo de situações, né? Isso que eu acho que é o mais bacana que a arquitetura ela traz para a gente, que a parte de interiores traz para a gente. Eu, por exemplo, eu migrei de área e fui para o design de produto, eu vou te dizer que não foi nem por insatisfação, mas foi, na verdade, porque eu tenho tanta coisa aqui dentro, as coisas vão acontecendo, e quando eu vejo, eu quero realizar. Tem situações que eu já me questionei, porque, afinal de contas, é preciso foco para que as coisas deem certo, né? Eu só cheguei aqui hoje porque eu tive muito foco com 14, 15 anos determinando o design de interiores, depois com 20 anos fazendo arquitetura. Eu montei o escritório com 21 anos de idade, eu com mais 4 amigas,
era uma ou outra de interiores que estudou comigo aí no Carlos de Campos. Até quero dar um beijo para a Tânia, a professora que está aí, mas os alunos do Carlos de Campos. Ela foi a minha professora quando eu tinha 15 para 16 anos. Isso já mais de 20 anos atrás que eu me formei, né? Já 20 anos atrás que eu me formei. E depois eu fui trabalhar com interiores e trabalhei para residencial, fui para o corporativo, a gente ganhou uma concorrência para a Samsung, onde a gente fez 16 lojas pelo Brasil todo. E aí foi onde eu também me especializei, viu, Bel? Trabalhei com lojas e amo trabalhar com lojas, porque você tem toda uma imagem corporativa que a arquitetura vende, né? A parte de interiores vende. Isso é muito bacana, porque tem a imagem da loja, a imagem do produto, o cliente que você quer agradar, a atmosfera que você tem que passar. Então, é muito bacana, porque o interiores, ele possibilita isso. E aí, nessa, eu acabei fazendo hospitalar, fui fazer arquitetura de interiores para hospital, quer dizer, fui estudar a parte de hospital, aí depois, vendo um nicho novo, eu vi que hotelaria ia bombar, aí fui fazer hotelaria, fiz pós-graduação em arquitetura para hotelaria, trabalhei no interiores de hotelaria, só que eu estava sempre com uma coisa aqui dentro que era produto, eu adorava produto, né? E chegou uma hora que realmente aquilo que eu falei do conflito, porque aí eu não era mais uma criadora, né? Eu estava com o escritório em torno de 15 colaboradores, lidando com 30 obras, o que foi incrível, porque me trouxe uma bagagem, um conhecimento enorme, mas aí eu vi que eu estava fugindo um pouco do que eu queria, da essência, né? E o produto, ele veio e me trouxe isso, ele me resgatou, na verdade. Então, quando eu fui para um chão de fábrica, eu vi todas as possibilidades. E aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. E não foi fácil pensar como 20 anos de interiores, de eu deixar aquilo que estava consolidado para eu fazer a mudança. Eu sofri muito, assim, foi uma coisa visceral mesmo, né? Houve sofrimento, medo de largar, e aí se der zebra, como é que fica, como é que eu pago as contas se isso aqui não me sustentar, tal. E aí chegou uma hora que eu vi que eu tinha coisas que eu queria realizar, e não era porque eu estava insatisfeita na arquitetura de interiores, mas era porque aquele outro projeto eu queria fazer aquilo nascer. E aí um amigo meu falou, você não é arquitetura até morrer, né? Você não assinou um contrato ali, né? Casou até a morte com a arquitetura, então se possibilita. E hoje eu ainda faço arquitetura para um ou outro cliente restrito, amo fazer isso, amo resolver espacialmente, mas eu percebi que a gente pode se dar a possibilidade, a gente tem um pouco de arte dentro da gente, a Bel mesmo também faz produto, faz aquele programa maravilhosamente bem, e aí você começa a perceber os seus talentos, você tem muitos talentos, então a gente tem a capacidade de resolver muitas coisas, né? Que nem você fala, questão da fachada, a comunicação externa daquela loja, comunica com a cidade, é urbanismo total, né? É uma pontinha do urbanismo, mas é urbanismo, é arquitetura, é interiores, é emocional, tem a parte da psicologia ali dentro junta, né? Porque tudo isso a gente conversa. Então, eu acho que é uma profissão linda, 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 linda. Acredito que quem está aí ouvindo não tem que ter medo, tem que se jogar. Eu também fui trabalhar como vendedora, também o meu início... Com 17 anos, já no meu primeiro ano, eu precisava de dinheirinho, aí eu fui desenhar também para marcenaria, fazia uns desenhos, ganhava, eu nunca me esqueço, porque o primeiro R$100, R$200 que eu ganhei há 20 anos atrás era muito dinheiro fazendo desenho. Então, eu passava a semana inteira fazendo desenho à mão para marcenaria e depois fui trabalhar em loja de planejados. E vou falar para vocês que fazer estágio é muito importante, né? Se tiver como fazer um estágio em lugar de venda, é incrível, porque eu não tinha habilidade de falar, eu não tinha habilidade de persuadir, eu era para dentro, eu tinha medo de falar com alguém, achar que a pessoa ia me morder. E aí, quando você passa a ter que vender, você vende ideias, você tem que ter argumento, você tem que ter argumento de solução. Eu trabalhava em loja de planejados, então eu tinha que dizer o porquê que eu resolvia aquilo, porquê que aquilo era melhor, porquê era aquela altura bancada em cima, porquê a divisão dos espaços e atrás. Então eu tinha que falar da ergonomia, das peças, das alturas, dos tamanhos. Eu tinha que discutir de cor, por que essa cor, por que essa composição. E quando o cliente falava, não, mas eu não gosto disso, eu detesto preto, sugerir o preto, e aí eu tinha que, naquela objeção dele, trazer resposta, trazer argumento. Então, nós somos feitos disso, né? Você vai para o mercado trabalhar, seja no escritório, seja com o cliente final, seja o que for, a gente precisa ter isso, né? Além de saber resolver o projeto, ter composição, mas saber falar, saber argumentar, saber o porquê, né? Esse exercício com o cliente te traz confronto, e no confronto você vai ter respostas, né? Então é isso. Eu estou numa obra, só um minutinho, Paty, estou entregando uma obra agora,
e eu acompanhei o pessoal que foi mandado para a obra, que é quem? Recém-formado. Gente que tem 6 meses de formado, 1 mês de formado, apanhando do pessoal da obra. E muito interessante que hoje eles batem mais, assim, modo de dizer, em homem do que em mulher, porque eu apanhei muito, né? O pessoal falava, detesto mulher que manda. Eu falava, não manda, eu dirijo, é diferente. Né? Você pode dirigir também, basta estudar que você dirige. Tem que estudar muito, tem que ralar muito, eu continuo estudando até hoje. E muito interessante, porque o pessoal vem conversar com a gente, né? Falar, olha, eu estou aqui e tal, mas eu acho que ainda não é. Eu falei, não, ainda é, você tem que ralar muito, e tem que comer muita poeira de obra para aprender o que é. Seja trabalhando na marcenaria, seja trabalhando, vendendo numa loja, para você entender o seu cliente, porque essa experiência de vendas é importantíssima. A psicologia, que a Bel falou, talvez fizesse a psicologia, faz parte do nosso trabalho. E como o Gétero falou no filme aqui dos 40 anos da BD, você tem que gostar de gente, não é? E administrar conflito, porque a gente vai muito para a casa das pessoas. É diferente, mesmo no caso da Bel, que são lojas, ela tem que entender o perfil, sacar o perfil do tipo de cliente que vai passar na rua. Como é que ela vai fisgar aquele cliente lá no meio de outras vitrines, por exemplo, né? Então, ela tem que prestar atenção nisso. Então, tem tudo a ver com essa sensibilidade. E com quanto mais pessoas a gente convive, mais a gente vai tendo conhecimento disso. E ter a abertura que ela falou no começo do trabalho dela, sem achar que a gente sabe de tudo, né? Como ela falou da turma dela, né? Eu trabalhei em propaganda também e foi uma grande experiência, porque apesar de ter grandes nomes que aparece o grupo que criou, sabe? Então, o nosso trabalho é muito de grupo. Todo mundo é importante no nosso projeto. Desde o cliente, eu acho importantíssimo a gente conversar com uma criança. Você vai fazer o quarto, fala para o pai e a mãe, primeiro eu quero ouvir o usuário do quarto. Não é? Não, mas é criança. Eu falei, mas é a criança que vai usar. E aquilo tudo tem a ver com a personalidade dela. Para uma escola, para um restaurante, para o que seja. Então, eu acho importantíssimo a gente fazer o máximo de estágio possível. E eu sempre falo também o seguinte, não fique lá sentado, você vai começar como um desenhista. A gente desenhava à mão, hoje em dia o pessoal desenha no computador, mas fica como desenhista. Não adianta você ficar com aquele fone enorme, isolado do planeta, olhando para a sua tela e só aceitar o que te passam. Levanta e chega para o dono do local e fala, o que tem para eu fazer? Tem uma obra para eu ir? Tem que fazer uma medição? Não existe trabalho pequeno, não é? A gente aprende no cotidiano mesmo, sabe? Se você não acompanha uma medição, você nunca vai saber se um negócio foi bem medido ou não, por outros, né? Isso é um exemplo. Diga, Paty, cortei, você ia falar. Imagina, eu ia só comentar o que a Roberta estava falando, que eu me identifiquei, né, da loja de planejados, que eu trabalhei também em vendas, e realmente era isso, eu amava criar. Eu fazia o projeto, eu criava, na hora de apresentar para o cliente também, super comunicativa, e eu sempre fui uma pessoa muito, muito tímida de criança, era extremamente fechada. A profissão me mudou, me transformou realmente em outra pessoa. E na hora de apresentar projeto, e eu vivi aquilo como o projeto é meu, como se o armário, né, como se eu nem fosse uma vendedora, eu estava ali como se fosse o meu projeto, o meu escritório. E realmente, mas daí o cliente falava, tá, mas e o valor? Gostei de tudo, tá lindo, maravilhoso, mas e o valor? Aí eu chamava o gerente para apresentar o orçamento, porque eu não conseguia, porque daí não era a minha hora, então não era a minha praia. E realmente eu falava para o gerente, me põe numa salinha e me manda 500 projetos, eu crio tudo para você, mas não me põe para vender para o cliente. E ainda tinha que bater cota, aquela coisa, aquela adrenalina de bater cota. Mas realmente era aquele momento de apresentar valores, já não era comigo a área de vendas, né? Mas realmente uma escola, né? Um treinamento, porque todas as lojas que você passa tem um treinamento, né? Para como lidar com o cliente, várias situações. E eu carrego isso comigo até hoje. Então, assim, meu pai até na época falava, minha mãe falava assim, nossa, mas você ganha
o teu salário não paga nem a gasolina do seu carro. Eu falava, mas eu tenho que começar de alguma maneira, né? Então, na marcenaria, quando eu trabalhei lá, eu transformei a marcenaria. Eu comprei maquininha de café, eu fazia café todo dia de manhã, servia para todo mundo, servia para cliente, eu fiz mudar o showroom. Então, assim, eu acabei ficando lá por 4 anos, porque, né, eu também fui indo e xeretava tudo lá embaixo. E projeto executivo, né? Na hora de desenhar um projeto, assim, eu amo projetar e detalhar. Hoje eu tenho a equipe que desenha, não tenho mais tempo de desenhar nada, mas, assim, eu gosto de rabiscar em cima e eu ponho detalhamento em cima de detalhamento. Isso porque eu trabalhei numa marcenaria e eu, né, tenho essa bagagem comigo, né? Senão, não seria dessa maneira. Paty, fala da sua experiência em Casa Cor, o pessoal tem muita curiosidade sobre isso. Casa Cor, para mim, também foi um sonho, assim, foi assim, de um dia para o outro, eu estava na Casa Cor. Eu fui numa loja, uma loja de iluminação, um dia, fazer um orçamento, e a proprietária da loja falou, nossa, Paty, eu adoro o seu trabalho, eu adoro você como pessoa, nananã. Você nunca pensou em fazer Casa Cor? Eu olhei para a cara dela, eu até travei. Falei, nossa, Casa Cor é um sonho para mim, imagina, mas é um sonho, acho que, não sei, distante. Aí ela, não é um sonho distante, ela fez assim, você é totalmente capaz de fazer Casa Cor, teu trabalho é maravilhoso, me elogiou muito, e ela falou assim, se você falar que você quer, mas é muito trabalho, é um desafio enorme, ela falou tudo, ela falou, eu indico o seu nome lá dentro. Porque a Casa Cor em si, você tem que ser sugerida, indicada, ou receber o convite diretamente deles, né? E em 2 dias ela me ligou de volta, ela falou, Paty, já sugeri o seu nome para a Casa Cor, e você tem que ligar para esse número e falar com essa pessoa, que é a Cristina Ferraz, né? Que coordena até hoje, né, a Casa Cor. Eu peguei e falei, você está falando verdade? É sério isso? Ela falou, liga, mas tem que ser agora, ela está esperando sua ligação. Aí eu peguei e liguei, aí a Cris falou assim, Paty, você foi super recomendada, mas eu preciso ver seu portfólio. Você consegue me mandar hoje, até às 4 da tarde? Falei, consigo. Eu estava na rua dirigindo, eu parei tudo, liguei para as meninas do escritório, falei, cancela tudo que eu tenho hoje, eu estou voltando, porque eu preciso montar um portfólio. Eu cancelei tudo que eu tinha para mandar esse portfólio para a Cris. Aí eu mandei para ela, aí ela me chamou para ir lá para conversar, para uma entrevista também, pessoalmente, para a gente se conhecer. E ela falou, Paty, topa fazer Casa Cor ainda esse ano? Tipo, a inauguração é daqui 30 dias, eu tenho um ambiente para você. Eu fiz assim, não acredito. Falei, topo. E aí foi que eu fiz minha primeira Casa Cor, que foi a livraria, que é um ambiente funcional, né? Tinha uma livraria mesmo. Então, aí eu tive que ir lá no escritório da livraria para estudar, fazer todo o briefing, saber todos os produtos, loja, né? Como a Bel. Saber todos os produtos, tudo, para poder ver display, enfim. Só que eu tinha uma viagem marcada, né? Eu, no final, a gente ia para Filadélfia e para Nova York, eu ia com meu marido viajar, que a gente ia ter um reunion lá da Filadélfia, lá de quando ele estudou fora, tinha um reunion, um encontro. No final, meu marido foi sozinho para a viagem, eu fiquei por causa da Casa Cor, mas, assim, foi ótimo, porque foi um aprendizado. E minha primeira Casa Cor foi assim, era o que tinha disponível para pôr. Então, assim, eu chegava nas lojas, eu falava, o que você tem de pronta entrega, porque a Casa Cor inaugura em 20 dias. Então, assim, eu fiz o projeto em 1 semana e 20 dias eu inaugurei minha primeira Casa Cor. E aí eu acabei fazendo 5 anos seguidos, né? E aí resolvi dar uma paradinha, dar um tempo também, porque daí eu já estava com outro filho pequeno, eu falei, não, vou dar uma relaxada. Mas foram 5 anos seguidos, uma experiência incrível, mas realmente, assim, é uma loucura. Quem já fez sabe
que realmente, assim, os prazos é uma loucura, e tem um ambiente do seu lado que não está pronto, e está destruindo o seu ambiente, então você tem que fazer a logística de um cronograma de obra, pensando ainda nos seus vizinhos que estão ali do lado, né? Então, assim, é uma logística surreal, assim, para varar a madrugada, né? É obra, falo corporativo, né? Trabalha à noite. Paty, e me diz do retorno, qual é o retorno de uma casa cor? Me diz quais são os retornos. Acredito que não seja só um e nem de uma forma ou de uma via. Quais são? O que trouxe para você participar de uma casa cor? A Casa Cor, eu acho que, assim, pôs meu nome no mercado, primeiro, tá? Então, assim, o meu foco principal não era chover cliente batendo porta no meu escritório, porque muita gente já falava na época que Casa Cor não traz cliente, né? Antigamente, um tempo atrás, teve a fase boa, que as pessoas iam na Casa Cor para escolher o seu profissional. Hoje em dia, com internet, com Instagram, com Pinterest, com tanta ferramenta, eu acho que isso mudou um pouco. Então, assim, meu intuito lá foi um investimento alto, né? Porque a gente gasta muito, né, no ambiente, é fotógrafo, é assessoria de imprensa, é a tinta que não tem patrocinador, você compra. Você tem que amarrar todas as pontas, né? Você tem que cuidar de todas as pontas, além de estar lá, né? Além de estar lá sempre presente também, né? Mas, assim, o retorno, eu acho que ele é um pouco indireto, porque eu tive muito... Meu Instagram bombou quando eu entrei na Casa Cor, então, assim, tinha muita visibilidade, eu deixei meu cartão, meu endereço de Instagram, então, assim, era muita gente entrando, porque tem muita visitação Casa Cor. Então, assim, meu Instagram cresceu muito ali, e eu tenho muito cliente hoje que vem do Instagram. Então, assim, eu acho que eu devo dar à Casa Cor. Então, assim, é um retorno indireto, tá? Selecionou o seu cliente? Você passou a ter um cliente diferenciado em função da Casa Cor? Você acredita nisso ou não? Não mudou? Eu acredito que sim. Dá outro status, é outro patamar. Teve um ano que eu estava pensando em não fazer Casa Cor. E aí eu estava com a minha cliente numa loja de imóveis para quartos, e a vendedora falou, e aí, Paty, esse ano vai fazer Casa Cor? Porque ela tinha entrado no meu ambiente o ano anterior. Falei, e aí, Paty, você vai fazer Casa Cor esse ano? Não, que a gente quer entrar no seu ambiente de novo. Eu falei, olha, esse ano eu ainda não sei se eu vou fazer, mas eu estava negociando já, mas ainda estava vendo. Aí a minha cliente do meu lado falou assim, como assim você não vai fazer Casa Cor? Você tem que fazer Casa Cor. Eu falei, todas as minhas amigas que você faz Casa Cor. Aí eu falei, o cliente gosta desse título, né? O cliente, ele gosta de ter esse selo do arquiteto dele. Eu contratei alguém da Casa Cor. Então, eu acho que isso dá status. Isso dá credibilidade para o cliente que entra no meu site e vê lá, Casa Cor, lá no meu portfólio. Então, assim, é indireto, não é um cliente que vai na Casa Cor e pega meu cartão e fala, é ela, sabe? Mas indireto, sabe? O fato de você, eu acho que mostra muito que você monta um espaço em um mês. Isso acrescenta muito em termos de confiança do cliente no profissional também, não é? Sim. E, Bel, me diga uma coisa, é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Qual é a proposta, falando em projeção e falando em veiculação, qual é a proposta do Decora? Como assim? A proposta é um faça você mesmo, você, não importa qual o seu budget, você consegue ter um profissional, até como aquela reforma dos vizinhos também. Então, como você vê isso e como você sente que o pessoal percebe fora? O Decora, quando eu participei, né, foi há muitos anos atrás, né, que foi... o budget era R$5.000 que eu tinha para gastar no espaço todo, e eu só tinha um dia realmente para executar a obra. E era assim, eu tinha 3 dias para projetar e pedir para produzir. Então, realmente, era uma gincana. Quando eles me falaram, uma vez por semana só, aí você fala assim, uma vez por semana dá, meu escritório estava lá bombando, uma vez por semana, mas uma vez por semana que passava na televisão, não o tempo que você tem para fazer, né?
Mas foi incrível. Eu, na verdade, quando eu fui fazer o Decora, realmente a minha especialidade sempre foi arquitetura comercial. Com isso, eu sempre projetei todos os móveis, né? Então, você tem muita noção de dimensão, e chegar no Decora, aí na entrevista lá mesmo, com aquela criancinha de 5 anos, naquele quarto lá, não sei o quê, você já fica pensando, vou botar um armário ali. Ela ouvindo o que ela desejava, você já ficava colocando as coisas, sabendo as medidas, porque você tem noção de espaço, né? Então, a prática que eu tinha de arquitetura comercial me ajudou muito no Decora, e o fato de eu ter trabalhado pelo Brasil todo, com muitas marcenarias, com muito apoio de grandes marcenarias, de grandes profissionais, assim, que me colaboraram para eu conseguir enfiar, conseguir coisas de graça para poder, com 5 mil reais, fazer alguma coisa além de pintar a parede e botar almofada, né? Porque 5 mil reais você faz pouca coisa, né? Então, eu conseguia muita colaboração dos meus colaboradores da arquitetura comercial, das lojas que a gente fazia pelo Brasil todo. E foi uma diversão incrível, foi um aprendizado. Eu, no final, eu falava, gente, me dá um programa de entrevista, que é a coisa que eu mais gosto, é conversar com as pessoas, é conhecer as pessoas. E saí porque eu quis mesmo, que já estava 7 temporadas, e eu queria mudar o programa um pouco para ficar mais dinâmico para mim, né? Para não ficar repetição tanto, e meu escritório estava precisando mais da minha presença. Eu realmente ficava lá, chegava às 6 horas da manhã no lugar lá para ser maquiada, preparada, né? Chegava em casa às 2 horas da manhã do dia seguinte e daí ia para o escritório. E o escritório precisando de mim, eu fazendo coisas muito grandes no escritório, né? Não faço só loja, a arquitetura comercial foi o que começou, mas eu sempre fiz. A gente fez a biblioteca estadual do Rio de Janeiro porque eu fiz livrarias, e as livrarias que eu fiz, a Livraria da Travessa virou uma coisa conhecida, me convidaram para fazer o interior da Biblioteca Estadual do Rio, assim. Então, sabe, uma coisa que chama a outra, né? Você vai fazendo um trabalho e vai chamando para outro. Então, o Decora foi, para mim, um aprendizado maravilhoso, uma experiência deliciosa, e acabou que eu saí, depois eu queria mexer com o urbanismo, eu queria fazer... A gente vai ficando mais velha, a gente fica querendo retribuir toda a sorte que a vida te deu, né? E aí eu queria fazer alguma coisa que não fosse só para uma pessoa que reverberasse mais, a GNT me queria de volta, e eu sugeri o Lá Fora, que na verdade eu queria fazer mesmo na cidade, mas como era difícil de autorizações para fazer obras pela cidade, a gente começou a fazer o Lá Fora, que era fazer lugares comuns onde habitassem muitas pessoas. Então, a gente fez uma área comum aqui num prédio de 1.500 pessoas, mora aqui no Meiocão da Gávea. A gente fez uma área comum de uma colônia de pescadores de Paquetá. A gente fez vários programas. Eu assisti os dois. Eu assisti os dois. Acho que foram 6 ou 8 programas, eu não lembro agora. A gente fez, e aí depois eles me quiseram de volta, mas eu não queria... Queria botar de novo para dentro, eu não queria voltar para dentro. Eu falei, quero ficar lá de fora, quero fazer alguma coisa que reverbere, que mostrar que você faz pela comunidade, aquilo reverbera, né? Aquilo pode se ampliar muito mais. Aí eu inventei um programa, né? Que chamou Quem Mandou Me Convidar. Consegui um patrocínio da Beca, com o WhatsApp de uma coisa que eu gravei, e a gente gravou em 2018 6 episódios, 8 ou 6, gente. Eu estou ficando maluca, estou cabeça péssima. Em Paraty, foi um convite mesmo, eu recebi um convite, porque eu tinha feito a Biblioteca do Estado aqui, tinha feito Decora, eu recebi um convite de uma diretora da escola pública de lá para fazer a reforma de 2 salinhas que eles tinham aberto para fazer uma biblioteca, né, na escola estadual mais antiga lá de Paraty. E a partir a ideia do programa, assim, a partir de um convite que seja para a comunidade, eu vou buscando localmente, né, no lugar... a mão de obra e a cultura, mexendo com a mão de obra e a cultura local, e a gente vai buscando uma rede de colaboração. E essa rede de colaboração vai sendo criada, e quem colabora, a gente colabora. A gente fez, em 1 mês e meio, 6 obras grandes lá em Paraty, tá no canal da Deca, e passou no Futura também. A gente deu o programa do Futura, e passou no Futura, ainda passa no Futura. Agora, hoje eu comecei a gravar a 2ª temporada desse programa, também sem apoio nenhum, a gente está gravando sem dinheiro nenhum, por uma causa que é uma causa que me tocou muito. Ano passado,
me chama, um amigo que me conhece fala assim, Bel, você é arquiteta das causas? Tem uma causa para você. E ele sabe que dentro do escritório a gente tem uma parte, é Bebo, arquitetura, né? A gente tem uma parte que chama Belo Bom, que são esses projetos que a gente paga para fazer, né? Projetos sociais, assim, projetos para colaborar com a sociedade. Então, dentro desse Belo Bom, esse meu amigo sabia que eu tinha esse Belo Bom, falou, é uma causa maravilhosa que resgata, restitui a autonomia e liberta animais silvestres encontrados em situação de risco. Se vocês entrarem no Instagram, vocês escrevem Instituto Vida Livre, vocês vão ver o trabalho maravilhoso dele, desse garoto de 33 anos que criou há 5 anos esse instituto. E esse amigo ele falou assim, Bel, a gente você podia fazer o projeto e a gente doa móveis. E aí eu falei, vamos embora. Fui, a gente estava fazendo o projeto, com a pandemia ele não conseguiu captar, o Rochede, que é do Instituto, não conseguiu captar para a reforma lá da casinha que ele alugou. Falei, vamos embora fazer o programa, que com o programa a gente consegue, pelo menos, que as pessoas deem, né, material, e a gente faz o programa como contrapartida. E hoje a gente começou. E hoje eu conheci um tamanduazinho, o tamanduá mirim, que eles chamam, né? O tamanduá mirim, que ele está cuidando, que foi resgatado com esse mínimo. Assim, quinta-feira eu vou soltar vários bichos com ele. Assim. É um trabalho lindo, ainda mais nessa época de pandemia, né? Onde começou a pandemia. A pandemia começou lá na China, numa feira de animais, onde os animais silvestres são tratados como objetos, né? Então, eu achei que é muito importante a gente fazer isso, que é uma causa muito linda, que todo mundo colabora, todo mundo que conhece essa causa colabora. E a gente começou hoje, das primeiras marteladas lá. Então, nossa, Bel, ouvindo aqui te falar... Fala. Posso falar? Oi. Bel, eu queria te dizer uma coisa. Só um minuto, Roberta, que a gente roda e volta para o mesmo ponto, né? A variedade de caminhos que a gente consegue, e de áreas que a gente consegue abranger, né? Desde Amor, que né? estamos abertos a isso, né? E cada um dos trabalhos é um novo aprendizado. Cada uma dessas situações que cada um de vocês falou, não é que vocês estavam prontos para aquilo, né? Surgiu e vamos desenvolver, vamos conhecer sobre aquilo para desenvolver, né? O que eu acho mais bacana, Bel, nisso tudo, né? Até a Maria Célia falou, surgiu. O mais interessante é que tem coisas que surgem, mas a nossa capacidade de transformação, né? Porque você vê o que nós fazemos, arquitetura, interiores, o quanto isso impacta na vida do outro, né? O quanto a gente pode fazer. A gente não precisa fazer muita coisa, é fazer o que a gente faz. E se a gente conseguir fazer isso de uma forma que nem você falou, você ganhou tanto da sociedade que retribuir, né? É uma coisa tão boa e é fazendo o que a gente sabe fazer, né? Eu vi o trabalho da Bel. A Bel não vai, talvez não se lembre, mas eu a conheci pessoalmente na Semana de Tiradentes, lá junto com a Simone Quintas. E desde o primeiro ano eu acompanho a Simone naquele projeto, e que foi lindo ver a tua delicadeza, o teu trabalho do Bob junto com os artesãos. Então é muito interessante ver o quanto a gente consegue se distribuir na sociedade, né? De várias formas. Não existe só uma forma, existem várias formas, né? Até os profissionais que estão ouvindo aí, que nem São Paulo tem um trabalho que... o trabalho social da Kátia, né, que faz toda aquela transformação em ambientes, em lares para as crianças, né? Então todos se unem com doações e fazem aquela transformação do espaço. Esse trabalho da Bel, levando isso aí, que nem você falou, para a parte urbanismo, o decor social, é isso aí, é um trabalho lindo. Então é muito bacana, porque você vê que a gente interfere diretamente na vida, no conforto, no bem-estar, no sonho, né? De vida, né? Na qualidade de vida, né? Eu lembro um dos anos que eu participei do decor social, a criança, na hora que abriu, as crianças vieram, na hora que um entrou e viu aquele quarto, era o quarto dos sonhos, é o quarto que ele nunca, de certa forma, acreditou que ele teria, e era dele aquele quarto. E aí você vê aqueles olhos brilham, e a gente, um bando de marmanjo chorando, e aí a gente vê que o social não é só para o outro, é para a gente, é para a nossa alma, né? E a gente sabe, às vezes a gente se acostuma tanto a fazer que não percebe o quanto aquilo muda a vida do outro, quanto transforma, né? E, Bel, parabéns, seu trabalho é lindo. Eu sou uma fã também aqui, porque já sempre acompanhei o seu trabalho, né? Enfim. Seu trabalho também, incrível.
E você tem uma alma boa, que eu acho que o poder que você tem da transformação, da arquitetura, do espaço, com coisas simples, né? Solucionar, mas trazer a transformação, o bem para a alma. Parabéns. É lindo de ver o nosso trabalho, a nossa profissão, quanto pode fazer bem para o outro, né? Mas é o que se ela cada um diz. fizer um pouquinho, né? Todo mundo pode fazer. É uma sorte quando a gente pode, né? Todo mundo. A gente vê que às vezes as pessoas mais simples são as que mais colaboram, né? Agora que nós falamos, né? E é o que você disse, saber ouvir, né, Bel? Senta ali e ouve o que a pessoa Não tem tanta quer. certeza. Quando a gente tem muita certeza, eu digo que certeza fecham portas, né? É verdade. E essa não certeza, né? Essa curiosidade, a dúvida, abre todas as janelas, né? Faz a gente ir caminhando. E a vida é movimento, né? Se a gente ficar... Não pode ficar esperando ou reclamando, né? Porque tem muita gente que fica aqui na internet só reclamando de tudo, e do assim, governo. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente sabe das coisas que não estão bem, né? Mas se a gente puder fazer a parte, mesmo que seja aqui do lado, mais próximo de você, né? Que você não precisa ir tão longe, você fizer aqui, com quem está do seu lado, quem está trabalhando na sua casa. Você tem que ser justo, você tem que olhar como um irmão mesmo. É isso aí. E eu falo para o pessoal, você está começando, não pense que todo dia vai ser lindo, sabe? Tem dias que você quer jogar tudo fora e falar, não quero nunca mais, mas aí você se lembra do que você fez na vida de alguém, que você mudou a maneira como a pessoa vive dentro da casa, porque eu vou levar para um caso de interiores para uma residência, um exemplo, que você faça um quarto de uma pessoa, que aquele lugar é o lugar dela, sabe? Não importa quanto a pessoa tenha, né? Eu estava vendo outro dia um rapaz, gari, né? Porque ele tá estudando, então ele resolveu ser gari para poder pagar os estudos dele. E ele mora num quartinho, e você precisa ver como ele montou o quartinho dele, com as coisas que ele achava. Tá? Então, essa necessidade as pessoas têm para encontrar o próprio equilíbrio, porque a gente vive muito exposto, né? Então, você tem que ter um canto seu onde você se reencontre e que busque seu equilíbrio, né? E aquilo te representa. Então, cabe a nós saber. A gente sabe como o espaço é importante, né? Exatamente. A gente sabe como o espaço organiza uma mente, né? Às vezes você está meio maluca, você dá uma arrumadinha numa gaveta, só numa gaveta já melhorou, né? É verdade. Mas quando você faz os cantos... Eu tive uma oportunidade muito grande de ver o quanto atingia isso no Decora, porque a gente fazia aqueles ambientes e a gente via que o motorista do caminhão que trazia sempre a marcenaria, que vinha de vários lugares, né? Mas o motorista fala, eu fiz na minha casa igualzinho aquilo que você fez, ficou lindo, a minha mulher adorou, sabe? Porque uma coisa que foi lindo de ver no Decora, que o Decora logo começou, né? O GNT, até uma coisa que eu briguei um pouco lá dentro, que eles falavam que o público deles era AA. Eu falei, gente, mas isso... O AA vai adorar ver que vocês estão fazendo coisas para a gente que precisa, não precisa ser só para o público, vamos fazer para quem precisa também, porque quem precisa, né? Quem não precisa estar aqui, assim. Vamos fazer para todo mundo, para quem precisa e para quem não precisa, vamos fazer para todo mundo. Porque isso abriu muito, e abriu o olhar de todo mundo, que abriu aquela pessoa que não tinha recursos, até com a coisa da Thalita, está ali dentro, mostrando faça você mesmo, né? A pessoa, eu me lembro que a camareira que vinha para passar a roupa lá da gente, ela começou, eu fiz igual aquilo que a Thalita fez na minha casa. Você desperta, né? Isso desperta nos outros, empodera, né? A pessoa vê que você dando um toquezinho no ambiente, aquilo muda tudo, assim. E então, isso foi uma grande coisa que o Decora, eu acho que fez, assim, porque ele teve muita visibilidade, né? Sim, e mostrar para a pessoa que é possível, né? Ela não precisa de grandes coisas para... E você vê, até isso a gente pode ver nesse período, né? Porque quando fechou tudo, eu pensei, meu Deus, e agora? Né? Todo mundo vai perder trabalho, emprego, e ninguém vai querer comprar, sei lá, móveis, preocupar com casa, ninguém vai querer gastar com isso, porque isso não é item de primeira necessidade. Eu pensei, graças a Deus, engano meu, porque demonstrou o contrário, todo mundo foi para casa, as pessoas não conviviam em casa, as pessoas não ficavam em casa. Elas iam para dormir e passar o dia inteiro fora, elas passaram a ficar. O que elas perceberam? O lar é tudo, o lar me organiza, eu tenho que ter uma casa boa, bem resolvida. E aí a gente vê o quê? O mercado imobiliário estourando de vender, as lojas, querendo ou não, vendendo, e os arquitetos, os profissionais de interiores, design de interiores, arquitetos, tendo trabalho.
Olha que coisa rica, olha que coisa incrível. Aí a viagem ficou fora, o carro ficou fora. Né? E o bem-estar dentro de casa, que é onde te acolhe, precisa. Então, hoje, olha que loucura. Nós, num período de crise, somos profissionais privilegiados, porque as pessoas precisam e querem o nosso trabalho. Então, olha como nós somos importantes, gente. A gente não como é que eu posso dizer assim, item dispensável, não é o que centra a pessoa, é a casa. Olha que riqueza isso. Valor, né? Pessoas que não prestavam atenção nisso passaram a dar valor à própria casa. E também, eu acho o fato das pessoas estarem gastando menos, né? Elas não estão indo para restaurante, agora, óbvio, reabriu, mas eu parei de ir, assim, eu perdi o costume de ir para restaurante. Agora eu tô com a mania de cozinhar em casa. Meu marido aprendemos a cozinhar na pandemia. E gostoso, é prazeroso, né? Ter a família do lado. Então, assim, a gente não gasta com restaurante. Viagem era um item que era indispensável, né? Viajar fim de ano, aquela viagem, né? E não tem esse gasto, as pessoas estão com dinheiro na conta, então estão investindo na própria casa, né? Também, eu acho um pouco. E daí a falta de matéria-prima, né? Você chega para um cliente e fala, não tem matéria-prima, parece brincadeira, né? Mas não tem MDF, não tem madeira, não tem Olha só. não tem Então, olha vidro. só. Isso que a Bel falou dos programas, que as pessoas começam a ver que é possível fazer. Quem assistiu o programa anterior, no Diálogos, o João Nering, que da Designo Design, ele não aparece, mas ele produz para móvel pessoal de baixa renda, para grandes indústrias que vendem para grandes lojas. Só que o trabalho dele é lindo. É lindo. Ele falou, a pessoa tem que morar bem. Tá? Então, vale a pena conhecer. E é isso mesmo, né? A gente tem percebido isso, que as pessoas estão entendendo que a qualidade de vida é possível para elas. É lógico que a gente tem um problema seríssimo de habitação no Brasil, né? Principalmente o pessoal que veio para as grandes cidades e não tem, porque tudo é muito caro, né? Terreno é caro, não é? Mas você vê que as pessoas agora estão concentradas nisso. Então, eu acho que o mercado está cada vez maior para a nossa área. Eu vejo bastante como as grandes construtoras se concentram em arquitetos e engenheiros, eu vejo bastante caminhos para a área de interiores, cada vez mais, tá? Seja para restaurante, seja para loja, seja o que for. Eu vejo a parte de interiores e eu acho que as pessoas têm que estudar, fazer estágio, continuar estudando, fazendo cursos, indo a seminários, especializar, investir nisso, sabe? Fazer que nem a Roberta fez cofrinho, juntou e foi atrás de onde ela queria para aprender, sabe? Tentar conhecer em fábricas, visitas a fábricas. A ABD tem vários cursos. Nós estamos falando de gerenciamento, a ABD faz cursos online de gerenciamento e fez gerenciamento e faz presencial também, né? Gerenciamento de obras e coisas assim. Então, ficar atento aos cursos todos que a ABD também promove, e principalmente para quem é associado, vale a pena se associar para conhecer isso daí. Sim, e a gente tem, muito rico. Infelizmente, nós estamos no finzinho. Eu queria continuar mais, então eu queria que foi ótimo. Dissesse alguma coisa, por favor. Eu quero agradecer, eu estou muito feliz de estar aqui com você, né, Maria Célia, com todo mundo que está ali nos assistindo. Colaborei com vocês, a gente se conheceu aí durante esses 4 anos, e foi um pouco disso, até que a Bel falou, foi um pouco do meu retorno, sabe, de tudo que eu recebi da profissão, que foi muito, e sempre mais, principalmente de conhecimentos de pessoas, de interligar e poder trabalhar aí, estar aí dentro, foi muito gratificante, porque eu pude dar um pouco de mim esse conhecimento, né, e conhecer mais e aprender mais. Feliz por estar aqui conversando com você, com a Bel, com a Vivi, todo mundo, e muito obrigada. Também queria agradecer a todos e mandar uma mensagem, assim, também para estudantes. Eu acho que deve ter também, a ABD sempre tem muito estudante, né, associado, deve ter bastante estudante aqui presente. Mandar uma mensagem, assim, no começo, a gente sempre é um pouco insegura com a nossa profissão,
porque é muito detalhe, é muita informação, e é uma coisa que é o teu gosto, você transmitindo para o cliente, lógico que dentro do briefing do cliente, então, assim, saber ouvir o cliente, ter, assim, não deixa o cliente falar, tem que fazer bem uma entrevista, o briefing, como a Maria Célia falou, ouvir a criança que vai usar o quarto, é importante para você passar esse papel. A casa não é sua, é do cliente, então não existe uma fórmula, né? A gente tem que passar o projeto, o sonho do cliente para o papel, não o nosso sonho. E fazer e ser firme na sua decisão, assim, isso é uma coisa que eu aprendi até com uma cliente, que ela queria, na época, um sofá cheio de gomos, aquele sofá chess, que é o terror dos designers e dos arquitetos, né? O famoso sofá que vira chess. Só que ele tem muitos gomos, e eu falava para ela, falava, não, mas isso não vai ficar bom. E ela queria, e eu insisti em falar que não ia ficar bom. E depois, no final, ela me agradeceu. Ela falou, Patrícia, obrigada por ter insistido em fazer eu não comprar aquele sofá com gomos, porque ele era horroroso mesmo. Minha sala hoje está linda, ele tem um sofá reto, tem chess também, mas ele é reto. Então, assim, eu até aprendi com ela. Cada cliente a gente aprende, né? Ela falou, obrigado por ter insistido e não deixar fazer o que eu queria, porque eu estava errada e você estava certa. Então, assim, é confiança no seu trabalho e confiança no que você está apresentando para o cliente. Eu acho que isso é um desafio do início de carreira. Depois que você passa essa fase, aí você vai deslanchando, aí é o boca a boca e aí vai indo. E queria agradecer também, Maria Célia, a presença de estar aqui, com duas personalidades aqui, Roberta Branchieri, sempre fui fã também, a Bel, nem se fala, né? Super fanzona, e para mim é uma honra estar aqui, tá bom? Você continua achando que você não tinha nada a ver com as duas? Eu estava um pouco sem graça. É porque o meu videozinho estava muito caseiro. A Maria Célia falou assim, manda um videozinho de apresentação. Eu falei, eu tenho alguns videozinhos aqui que eu fiz recentemente para o pessoal que me pediu no Instagram. Tem um youtuber que tem 1 milhão de seguidores, ele me pediu um videozinho da minha cozinha. E eu fiz, e foi isso que foi aqui no impulso de última hora, né? Eu estava um pouco insegura, mas estamos aí, tá tudo bem. Adorei estar ao lado de vocês. Muito obrigada. Também queria agradecer, maravilha, adorei essas mulheres aí incríveis, conhecer as histórias, é sempre bom, né? Acho que as histórias das pessoas fazem a gente desenhar as nossas, assim, de uma maneira com mais profundidade, né? É tão legal de conhecer. Por isso que eu digo, acho que eu devia ter sido psicóloga mesmo, porque eu adoro escutar histórias. As histórias são tão lindas, são tão inspiradoras. Acho que mais inspira são as histórias, assim, né? Agradeço muito a BD estar aqui, parabenizar o trabalho lindo que fazem. Realmente, essa parte de design de interiores cresceu muito no Brasil, né? Mas graças a essas associações que dão força a esse trabalho, que é lindo e que é muito plural mesmo, né? Você pode fazer tanta coisa com isso, né? Não precisa ser arquiteto, né? A gente foi pela arquitetura, mas acabou nos interiores, e os interiores têm muito mais possibilidade de trabalho mesmo. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço isso, vida e movimento, que a gente continue a se movimentar e trocar, né? E troca. A gente tem que trocar muito. Essas trocas que estão acontecendo aqui na ABD são muito importantes para a gente conhecer, para a gente se inspirar. E é isso, vamos continuar se movimentando e trocando. Pois é, Bel, vamos segundo semestre do ano que vem, Casa Firjan. Rio de Janeiro, estou contando com você de novo, presencial. Vamos embora. Tá bom? Eu quero agradecer muito vocês, para mim foi uma delícia. Eu sou que nem a Bel, eu adoro conversar com gente interessante. Eu acho que a gente aprende todo santo dia. Todo santo dia. E eu falo, é um privilégio estar aqui e poder escolher, eu quero ouvir essa pessoa. Eu acho que ela tem coisas para passar para todo mundo. Tá? Então, por isso que eu convidei vocês três. Ok? Ok. Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, público. Adorei. Obrigada a todos. Obrigada a todos vocês. Obrigada.